Passada a reforma da Previdência, o governo estuda enviar ao Congresso uma proposta de emenda à Constituição de reforma sindical. O tema também é discutido por líderes na Câmara dos Deputados. Uma das principais mudanças apontadas até o momento é que só teriam direito às mudanças negociadas por entidades sindicais os trabalhadores que forem associados. Vamos entender sobre tudo isso. Sobre essa reforma, a gente conversa aqui no estúdio com o professor e pesquisador da Universidade Federal do ABC, Sidney Jarte da Silva, com a Elaine Dávila Coelho, que é advogada trabalhista e mestre em Direito das Relações Sociais pela PUC São Paulo, e Antônio Carlos Carvalho, advogado e consultor da Fundação Perseu Abramo. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Obrigado. Muito obrigada pela presença. Bolsonaro já disse que é contra sindicatos, já falou isso algumas vezes, e ele já disse também que o trabalhador vai ter que escolher entre direito e emprego. Essa reforma pode significar mais ataques à classe trabalhadora? Quem começa? Vamos com o Antônio? Posso começar. Eu acho que a gente discutir reforma sindical, a gente precisa tentar... O Brasil é o país das ideias fora do lugar, né? A gente precisa tentar encaixar isso num contexto. A reforma sindical deriva de uma previsão da Constituição que fala de liberdade sindical, de liberdade e autonomia dos sindicatos, sim, que por sua vez tem um contexto internacional que está colocado. A OIT tem uma convenção, a Convenção 87, que é a que estabelece um padrão de liberdade e autonomia sindical para o mundo. Praticamente aí 150 países ratificaram a convenção e o Brasil até hoje não ratificou a Convenção 87. Apesar de estar na Constituição escrito que o Brasil é um país que respeita a liberdade, sim, sindical. Então isso é muito relacionado com a democracia. A liberdade sindical e a estrutura de relações de trabalho ela é muito relacionada com o grau de maturidade que a democracia de um país vive. O principal líder político e líder sindical da história desse país está preso injustamente. Então nós precisamos questionar se num ambiente de muita fragilidade democrática, para não dizer de ausência da democracia, nós temos condição de discutir esse assunto. Sim. Acho que a gente começa por aí. Entender o que é a democracia é entender o que é o sindicalismo num país. O problema é que a gente já discutiu tanta coisa importante nesse governo que essa está no bojo, né? Então é preocupante de fato. Sidney, o que você acha? É uma discussão que deverá ser feita, que pode trazer algum tipo de benefício ou não? Uhum. Em primeiro lugar, boa tarde novamente, obrigado pelo convite. Eu concordo muito com todas as posições colocadas pelo Antônio. Acho que a gente precisa perceber, primeiro, que existem dezenas de propostas de reforma sindical no Congresso, certo? E parece que agora há uma convergência no sentido de se aprovar uma reforma que aponta para a autonomia e liberdade sindical. Mas isso ainda não está muito claro. E nesse ponto é muito importante fazer a caracterização do governo. Como foi colocado no início do programa, se trata de um governo que no seu núcleo duro já se posicionou claramente como um governo anti-movimento social, anti-sindical, que defende o trabalho infantil, né? Que defende a flexibilização do trabalho escravo. Então, todos os sinais é que esse tipo de governo não deve fazer algo para beneficiar as organizações representativas dos trabalhadores. Agora, o que a gente precisa ver em termos da proposta e do conteúdo da reforma que ainda não está claro, é principalmente qual é a forma de implementação. Se for uma proposta que efetivamente caminhe no sentido da autonomia e liberdade sindical e da liberdade sindical, que é uma reivindicação histórica dos trabalhadores, principalmente dos sindicatos mais combativos, essa é uma boa notícia, mas é preciso saber como ela vai ser implementada. E mais importante, é preciso saber qual o tipo e o grau de participação dos trabalhadores nesta reforma. Claro. Porque o histórico desse governo até agora, até esse momento, foi a exclusão dos trabalhadores e das suas entidades representativas. Com certeza. Elaine, vamos tentar discutir alguns dos pontos que estão colocados em debate? O primeiro é esse que eu acho que citei no começo, que fala só teriam direito às mudanças negociadas por entidades sindicais os trabalhadores que forem associados. Eu nem entendo como isso pode acontecer. Como que funcionaria? Thalita, eu acho que tem uma questão prévia a essa, que a gente precisa saber bem de onde nós partimos para esse debate. Sim. Recentemente, o secretário do Trabalho do Ministério da Economia, ele deu uma entrevista na Folha de São Paulo, dizendo que até o final do ano eles devem encaminhar uma PEC sobre liberdade sindical. Eles não falam em autonomia, eles falam em liberdade sindical. Na visão dele, liberdade sindical seria você extinguir a unicidade sindical e você
permitir, então, que vários sindicatos, numa mesma base, numa mesma categoria, possam ser fundados. Só que eu vejo com muita preocupação isso, e eu acho que isso antecede essa questão, se vai ter um efeito erga omnes, se vai chegar, se vai vincular a todos afiliados ou não. Porque você precisa ter uma lei que garanta a ação sindical. Você não pode só ter vamos supor que só aprovasse a Convenção 87 da OIT. Em nenhum país do mundo onde se tem uma liberdade plena, você tem só pura e simplesmente a aprovação da Convenção 87. Você precisa ter uma lei de proteção da atividade sindical, uma lei que discipline como que se dará a negociação coletiva, se vale para todos, só para os filiados ou não, como que ficam aqueles que não aderirem ao acordo. Qual a entidade que senta perante as empresas para negociar, que seria a entidade mais representativa? Eu vi que o Bolsonaro, o secretário dele, está muito preocupado em definir qual é a entidade mais representativa e quem fará essa definição. Sim. Então, assim, é um projeto que eu vejo com preocupação, porque ele não traz todos os elementos que fariam parte de um contexto de liberdade e autonomia sindical. Seria uma liberdade muito mitigada, né? Porque, na verdade, eu imagino que eles queiram acabar com a unicidade para estabelecer a concorrência. É isso que eles colocam, inclusive, né? Sim, permitir essa concorrência. Uhum. Então, só que isso é insuficiente, porque se você não tiver uma lei que tenha uma proteção contra atos antissindicais, como que você pode falar em liberdade se as empresas simplesmente demitem o trabalhador que se associa ao sindicato? A gente vê isso todos os dias nas relações de trabalho, né? Então, assim, a gente vive num mundo real que as pessoas que se intitulam em condições de escrever uma PEC dessa, parece que elas ignoram os problemas, né? Sim. E é bom que os trabalhadores saibam disso. Eles têm que perceber o porquê do problema hoje sindical, que não se resume só na questão do imposto sindical ou da sustentação financeira. Sim. É uma questão muito maior, né? É que é um assunto que não é de pleno conhecimento da população. Então, é por isso que é tão importante fazer essa discussão com a sociedade civil, para que ela, inclusive, entenda a importância dos sindicatos, enfim, e possa opinar sobre o que está sendo discutido nessa reforma. Mas não existe essa discussão com a sociedade civil, enfim, e com a possibilidade de participação. Não existe ambiente democrático para isso, né? É isso. A medida das relações de trabalho, já que o trabalho é a coisa mais importante que se tem numa sociedade, a democracia depende das condições que estão postas nas relações de trabalho, né? Então, a preocupação nós não estamos falando só do interesse individual de meia dúzia de sindicatos. Nós estamos falando do que representa as relações de trabalho num país como o Brasil, no momento histórico que a gente vive, na realidade que a gente está colocado nesse momento, né? E nos preocupa um governo que, acho que a gente pode dizer que depois de 88 é o governo mais antissindical de todos, né? Que trabalha abertamente dizendo que odeia os sindicatos, Sim. que diz abertamente que é preciso que se acabe com a farra do imposto, sem que se coloque nada no lugar, que fez de tudo para combater a contribuição derivada da negociação coletiva, que é da livre autonomia dos trabalhadores. Então, é preocupante na medida em que a situação democrática do Brasil é preocupante. Sim. E a importância da sociedade civil, dos sindicatos e enfim, de todo mundo que se preocupa com o país discutir esse assunto, ela é enorme. As pessoas podem falar, não, o sindicato não tem nada a ver com a minha vida, mas as relações de trabalho e a sua situação dentro do teu ambiente de trabalho tem tudo a ver com a sua vida. E isso também é discutir democracia, né? Sim. Essa questão da contribuição sindical, que é uma questão que, enfim, rodou, as pessoas discutiram, O STF tomou uma decisão de que a contribuição precisa ser autorizada pelo indivíduo, pelo trabalhador. Os sindicatos defendem que, após uma convenção, um acordo coletivo, essa decisão, na verdade, pode ser tomada por acordo coletivo e que vale para todos os trabalhadores, enfim, não precisa ser individual. Em que pé que está essa questão da contribuição sindical? E essa reforma poderia alterar de alguma forma isso, Sidney? Olha só, como a gente não tem exatamente clareza de qual vai ser o conteúdo
dessa reforma. Mas essa discussão do financiamento do sindicato é uma discussão fundamental. Os dados que nós temos até o momento é que com essa mudança em relação à contribuição sindical compulsória, que passou a ser facultativa, em média, os sindicatos perderam em torno de 80% dos seus recursos. Então, isso é um ataque muito grande contra a estrutura sindical. E aqui o que é importante colocar? O sindicalismo, novamente, o sindicalismo brasileiro, principalmente seus setores mais progressistas e mais combativos, sempre se posicionaram de uma forma contrária ao imposto sindical. Agora, não é possível você simplesmente acabar com o imposto sindical da noite para o dia. Sim. Você precisa passar por um processo de negociação, por um processo de transição, e aí volta a questão que você colocou sobre a participação. É de fundamental importância que todas as medidas que atinjam os trabalhadores, seus direitos trabalhistas, seus direitos previdenciários ou a sua organização sindical, seja negociado com os próprios trabalhadores. E aqui, eu retomando um histórico, pegando aqui a deixa do Antônio, se a gente for fazer um histórico dos governos democráticos no Brasil de 88 para cá, você pode considerar que, por exemplo, Collor de Mello, que era um governo liberal, ele chegou a negociar com os sindicatos um pacto social. Fernando Henrique Cardoso, quando enviou a reforma da Previdência para o Congresso, negociou com os sindicatos uma prévia dessa reforma. Lula, várias outras negociações e mais profundas em vários aspectos da vida sindical e trabalhista. A mesma coisa ocorreu com a presidenta Dilma. O governo Bolsonaro, sem dúvida, nesse aspecto histórico, é o governo mais antissindical e que menos incluiu os trabalhadores no que se refere às decisões que são tomadas pelo governo que interferem diretamente na vida dos trabalhadores, sejam elas relacionadas a questões sindicais, a trabalhistas ou previdenciárias. Sim. Elaine, você falou da unicidade sindical, alguns outros pontos. Tem um ponto que está sendo discutido dessa reforma, é que num período de 10 anos, após a promulgação dessa emenda, na negociação coletiva das representações dos trabalhadores e empregadores... Não, peraí. Ficarão preservadas as prerrogativas das entidades sindicais pré-constituídas no seu âmbito de representação, desde que comprovada a sindicalização mínima de 50% mais um dos trabalhadores em atividade. O que isso significa? Isso aí significa um critério para você medir a representatividade das entidades. Eu acho que esse conceito de representatividade ele não é de todo ruim. Eu acho que ele é bastante correto até, porque hoje as entidades sindicais elas estão fundadas num conceito de representação, que é diferente de representatividade. A representação ela decorre de lei, ela é uma questão oficial. A representatividade, ela decorre da política mesmo, né? De um processo democrático em que a entidade vai lá, convence os trabalhadores do seu papel, da sua importância, e os trabalhadores resolvem aderir e se filiar àquela entidade. Então, esse é um critério de representatividade, mas eu não sei se esse será o critério, né? E uma questão também que você falou de preservar o patrimônio das entidades pré-existentes, eu acho que qualquer PEC, qualquer alteração, ela tem que realmente prever isso, né? Eu imagino que deva ter uma transição, inclusive, né, para que você resguarde as entidades. Você não pode acabar com o que existe sem ter algo já concretizado para colocar no lugar, né? Sim. Inclusive, Thalita, me permite, só para complementar a questão que você colocou aqui para os companheiros anteriormente, você veja a incoerência desse governo, porque ele fez, ele não, mas os que os apoiam, porque a gente sabe que o projeto de reforma foi gestado na Fiesp e as propostas quase que na totalidade saíram de lá. Então, eu falo desse governo, mas a gente sabe que foi no governo Temer que ela se concretizou. Eles sempre falaram, não, nós temos que partir para a questão da livre negociação, né? A negociação, nós somos adultos e os trabalhadores e sindicatos precisam negociar. Só que toda a reforma trabalhista, ela ocorreu no sentido de tirar poder dos sindicatos,
né? Começando por negociações individuais, direta com o trabalhador e empresa. Sim. Então, assim, há uma incoerência que só demonstra o que os colegas estão falando, que é uma ojeriza à representação sindical por parte desse governo e do governo anterior do Temer e daqueles que gestaram essa reforma trabalhista, que inclusive, se fosse mesmo pela valorização das entidades sindicais, ela deveria ter sido precedida de uma reforma sindical, muito antes da reforma trabalhista. E Sim. isso não ocorreu, né? Do ponto de vista político, Antônio, você falou que realmente não é o melhor momento para se discutir uma reforma sindical, assim como talvez não fosse para discutir uma reforma da Previdência, mas ela foi discutida, está sendo discutida, e a oposição foi importante na discussão ali, para inclusive retirar alguns itens de pauta, colocar algumas coisas ali. Você acha que é um papel importante da oposição também nessa discussão da reforma sindical? Sem dúvida. Eu acho que, assim, nós não vamos... Se só eles discutirem, só eles aprovarem, os 300 e poucos deputados que notadamente defendem o interesse dos empresários nesse país, apesar de eu também não conseguir entender o que empresário quer se meter em organização de trabalhador, eles deviam se organizar entre eles e deixar que a gente fizesse o nosso serviço aqui, o papel da oposição é exatamente o papel de levar uma discussão da sociedade civil, de levar uma discussão do movimento sindical, que é extremamente amplo, a gente sabe que entre as centrais existe um esforço nesse momento enorme de se ter um consenso a respeito disso, em que pese o fato de que historicamente as centrais não concordaram tanto com isso, mas há sim um esforço, porque a oposição ela é forte na medida em que ela consegue agregar mais opiniões e trazer mais gente de um mesmo lado, né? De uma mesma concepção de sociedade. Eu acho que nesse momento o que a gente mais precisa é isso, é a aliança entre as centrais, a capacidade das centrais de conversar com o maior número de deputados e de senadores possível, para que a gente consiga minimamente reduzir danos, né? Para que isso não seja uma tragédia. Você falou aí num ponto que como que se faz um modelo de transição, né? É uma discussão enorme, porque você tem histórico de mudanças de liberdade sindical e de estrutura sindical no mundo, e sempre o modelo de transição foi uma grande discussão. Mas o que você não tem, pelo menos recentemente no mundo, é a transição de um modelo da década de 30, que é o modelo sindical do Brasil hoje, para um modelo de 2020. Nós estamos falando de outra realidade de sistema produtivo. A estrutura sindical é muito ligada a como que se organiza a produção numa economia. Então você tem aí um espectro muito amplo. As perguntas são muito maiores do que as respostas que a gente tem nesse momento. Mas não há dúvida de que a oposição, assim como fez a reforma da Previdência, e com o potencial até de ser um pouco maior dessa vez, eu acredito, inclusive, ela precisa agir exatamente para que os interesses dos trabalhadores sejam protegidos no que é básico, né? Na própria organização dos trabalhadores. Pô, vocês estão um detalhe interessante. Qual o interesse por trás de fazer uma reforma sindical nesse momento? Quais os interesses que existem? Bom, existem muitos interesses. Agora, voltando para a caracterização desse governo, que é um governo que apresenta uma postura ultraliberal, certamente, e já começando desde a reforma do governo Temer em 2017, o interesse preponderante é o interesse do capital, é o interesse dos empresários. Certo? Então, esta reforma, por isso que eu coloquei no início, que sinalizar para autonomia e liberdade sindical é uma boa notícia. Os trabalhadores historicamente lutam por isso no Brasil e em várias outras partes do mundo e em vários países já implementados, conforme colocado pelo Antônio. Mas a gente tem que estar sempre atento, né, de qual lado está fazendo essa proposta e de qual forma ela vai ser implementada. Atualmente, no Brasil, o cenário que nós temos é que tem aumentado muito o poder de negociação e de decisão dos empresários e, por outro lado, fragilizado muito o poder de pressão e de organização dos trabalhadores. Então, voltando à colocação do Antônio, nesse cenário que a gente está vivendo, de uma democracia de baixa intensidade, certo? Sim. De um número absurdo de desempregados, de desalentados, de trabalhadores no mercado informal. Então, nessa atual conjuntura, esse tipo de reforma,
certo? Os principais indicadores é que ela parece interessar, neste momento, mais o empresariado do que aos trabalhadores. Aos trabalhadores cabe o quê? É fazer uma pressão enorme, certo? Para que qualquer mudança, né, que seja feita na estrutura sindical passe por uma negociação com as próprias entidades sindicais. Sim. Que, como o Antônio lembrou, a diversidade do sindicalismo brasileiro é muito grande. Nós temos mais de 11 mil sindicatos de trabalhadores, com diferentes posições políticas e ideológicas. Então, o ponto central, né, para definição dos interesses, né, e dos potenciais benefícios dessa reforma passa pela inclusão dos trabalhadores nesse tipo de discussão. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.